Um conceito do Deus pessoal, a Karen Armstrong. Ela fala sobre isso, sobre as escolhas que são feitas, que mesmo com o cânone, você tem cristianismos. Então você não tem um cristianismo moderno, você tem cristianismos. E nesses cristianismos, passagens são selecionadas. Eu vou pincelando o que me interessa, o que mais me agrada dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento. Vilhena 888. Podemos dizer que Paulo criou o cristianismo moderno? O Paulo não. Mas eu diria que o cristianismo que se desenhou, né, o cristianismo que nós temos hoje, em grande parte, ele deve ao pensamento paulino. Mas eu diria que é não só Paulo, mas também uma tradição paulina. Por que eu digo isso? Porque, veja, algumas falas de Paulo, elas realmente são muito delicadas para a nossa sociedade. Fiz uns posts esse final de semana e hoje falando sobre a questão da mulher. Veja, quando você olha para a documentação antiga cristã, o que mais tem são mulheres. Mas você precisa primeiro, Vilhena, definir o que é uma fonte cristã para você. Eu, como historiadora, vou te dizer o que eu defino como fonte. É toda e qualquer produção que seja feita por um indivíduo que se entendeu como um cristão ou como um seguidor de Jesus, já que eu ainda não tenho cristianismo enquanto religião no século I, século II, enfim. Então, isso é uma fonte que pode ser um texto que está dentro da Bíblia ou que está fora da Bíblia, pode ser uma epigrafia, pode ser um afresco, então dados da cultura material, do fruto da arqueologia. Tudo é fonte histórica. Então, tudo que esses cristãos produziram, de forma consciente ou inconsciente, né? Quando eu falo de forma consciente, é porque um texto, você escolhe escrever um texto. Agora, uma ânfora é uma questão de necessidade, né? É um utensílio, mas que você coloca marcas, você coloca elementos, características cristãs ali. Bem, quando eu olho essas fontes, sejam textos dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, e cultura material, eu consigo identificar mulheres ali aparecendo, mulheres sendo citadas. Inclusive, tenho textos produzidos por não cristãos que citam mulheres. Por exemplo, hoje eu postei um falando sobre duas mulheres que são citadas numa carta do Plínio Jovem, quando ele era governador na Bitínia, região ali atual da Turquia, em que ele manda a carta para o imperador Trajano, o que ele deveria fazer com a acusação que ele recebe de um grupo de cristãos. Ele fala, olha, enquanto eu estive em Roma, eu nunca vi um julgamento sobre esses cristãos. E aí ele fala que ele torturou duas mulheres escravizadas. E essas mulheres eram chamadas de diaconisas. Meu senhor, tenho como costume fazer chegar a ti todas aquelas dúvidas que me acometem no cumprimento do meu cargo. Nunca participei em Roma de nenhum processo contra os cristãos. Desconheço, por isso, qual é o crime do qual os acusam, quais punições merecem, qual procedimento deve regular o inquérito e quais limites devem colocar-se a eles. Submeti à tortura duas escravizadas, as quais os cristãos denominam de diaconisas. Então, olha que dado interessante. Para o Plínio, ele falar que uma mulher é diaconisa, para ele não tem valor nenhum, ele só está relatando. E está perdido ali sem saber o que fazer. Contrapartida, se ele diz que os cristãos apontaram essas duas mulheres como diaconisas, caramba, então elas são autoridade. Só que veja, hoje eu tenho um Paulo que é perpetuado que diz que não pode mulheres serem autoridades religiosas, que legitima violências contra mulheres. E então é um Paulo que nesse aspecto é muito machista, né, digamos assim, ou soa machista para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, eu também tenho um Paulo que não faz posicionamentos progressistas com relação à escravidão. Ele dialoga com essa sociedade escravocrata. Eu tenho um Paulo que também é muito hierárquico, ou seja, ele tem um modelo de um cristianismo muito vertical, e não é um cristianismo horizontal. Ele tem falas problemáticas para pautas ligadas hoje à comunidade LGBTQIA+.
Então, um Paulo que ficou meio que fora do tempo. E essas falas, algumas são do Paulo histórico e outras não são do Paulo histórico. Então, são elementos aí que a gente precisa olhar com calma. Então, eu diria que sim, Paulo, enquanto esse corpus paulino, onde eu harmonizo, boto ali tudo num saco só, o Paulo histórico com o Paulo não histórico, ou seja, eu estabeleço uma tradição paulina, ela em grande parte, ela corrobora para o nosso cristianismo moderno. Mas ainda assim, eu tenho outras tradições que sobrevivem. Veja, dentro da tradição católica, o nome de Pedro é muito importante também. E você tem cartas de tradição petrina que elas também são extremamente violentas para com as mulheres, por exemplo. 1 Pedro é uma carta de tradição a Pedro. E tem um discurso ali bastante agressivo para com as mulheres. Que as mulheres não podem nem, por exemplo, usar brinco. Então eu estou usando aqui meus ornamentos, estou lascada, já estou fora ali da definição de uma mulher ideal, digamos assim, para 1 Pedro. Vejam a passagem. De igual modo, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, para que, se alguns desobedecem à palavra, através do comportamento das mulheres, sejam beneficiados sem recurso a uma palavra. Vendo eles o vosso comportamento santo em temor, seja o vosso adorno não exterior, em traçar de cabelo, uso de ouro ou de roupas bonitas, mas sim a pessoa escondida do coração, no adorno imperecível do espírito gentil e tranquilo, que é preciosíssimo aos olhos de Deus. Desse modo, as mulheres santas de outrora, como a sua esperança em Deus, se adornaram a si próprias submissas aos maridos, tal como Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual tornastes filhas benfeitoras e não receosas de qualquer agitação. Do mesmo modo, ó maridos, que viveis com elas segundo um conhecimento de que, como um utensílio mais fraco, é o gênero feminino. Dai-lhes valor enquanto co-herdeiras de uma graça, de vida, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Então eu vejo assim muito de Paulo, tá, Vilena? Mas e não é só o Paulo histórico, é dessa tradição paulina com uma harmonização de outras tradições. Melhor mesmo seria você ver e dar voz a essas outras tradições cristãs que também amarram esses cristianismos modernos. Então aí eu concordo com você, mas dizer que o cristianismo moderno é paulino, 100% paulino, eu não consigo concordar não, porque tem outras tradições ali que a gente precisa também estar atento, né? E lembrar também, tá, Vilena, que o tempo todo passagens estão sendo escolhidas. Cristãos não recitam todas as passagens que estão dentro do texto. Por exemplo, quando eu falo que há Paulos dentro dessa tradição cristã moderna, eu falo muito isso. Olha, o Paulo histórico admitiu dentro do seu núcleo mulheres como diaconisas, reconheceu mulheres como apóstolas. É o caso da Júnia, que tem uma galera aí que não quer reconhecer Júnia como apóstola, quer dizer que é homem, ou nem é apóstola, e cria uma série de confusões. Mas eu tenho epigrafias que atestam que o nome Júnia é um nome de mulher. Eu tenho o texto ali sinalizando Paulo reconhecendo ela como apóstola. Então, ou seja, as pesquisas nesse sentido já têm um consenso de que é uma mulher ali mesmo sendo reconhecida como apóstola. Mas, na hora de um cristão conservador, um cristão que não aceita lideranças femininas, vira e fala que Paulo nunca falou isso. Aí ele vai citar 1 Coríntios 14, 33 a 36. Mas por que ele não cita Romanos 16? Entende? Então, como também passagens que são escolhidas e outras não são, é como se você pincelasse. O Deus que me atende, o Paulo que me atende, é esse que eu vou lembrar. Ah, mas esse Paulo aqui, muito, entre aspas, progressista, esse Paulo não me interessa não. Então silencia esse Paulo. Esse Paulo eu não quero lembrar. Eu quero lembrar do Paulo que atende às minhas percepções pessoais. Tem um conceito do Deus pessoal, da Karen Armstrong.
ela fala sobre isso, sobre as escolhas que são feitas, que mesmo com cânone, tá? Você tem cristianismos. Então você não tem um cristianismo moderno, você tem cristianismos. E nesses cristianismos, passagens são selecionadas. Eu vou pincelando o que me interessa, o que mais me agrada dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento. Como é a teologia do domínio, em que a teologia do domínio é exatamente isso. São passagens que são pinceladas. Então eu pincelo lá um trecho de Gênesis e para dizer que, então, tudo deve estar subordinado a Deus, uma chancela para entrar na política e dizer que é Bíblia sim, Constituição não, entre outros discursos que vão aparecendo aí de caráter extremamente fundamentalista e que são extremamente perigosos.